Você é só a xerequinha, só a bestagem. Toma, 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 toma. Deixa eu botar meu boneco. 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 No diabo, só vou te pedir uma coisa. Só a xerequinha, abre, abre, abre. Deixa eu botar meu boneco. Deixa eu botar, deixa. Sumiu! Deixa eu meter meu roliço. O que é firewall? Firewall nada mais é do que um conceito aplicado em um software, ou conjunto de software e hardware, cujo objetivo é oferecer recursos de segurança e interconexão de redes, regulamentando todo o tráfego que passa através dele, segundo as políticas previamente estabelecidas. De forma complementar, o firewall é um ativo diante de uma infraestrutura estrategicamente posicionado por onde o tráfego é afunilado, e por conta disso, o mesmo pode permitir ou bloquear a continuidade de comunicação, se a mesma não apresentar nenhuma não conformidade ou ameaça para a rede. História do firewall. O conceito de firewall existe desde o final dos anos 80, quando os roteadores separavam pequenas redes. Portanto, após a separação, a rede pode facilmente instalar aplicativos e gerenciar seus recursos. Se esses aplicativos tiverem problemas de congestionamento de rede ou de segmentos da rede, não serão afetados. A primeira geração de firewall foi desenvolvido na década de 80 e ele funciona restringindo o acesso a endereços IP e restringindo o tráfego nas portas TCP e UDP. A segunda geração já foi desenvolvida na década de 1990 e trouxe novas restrições, como limitar o tráfego no início de conexão (NIL), restringir o tráfego de pacotes já iniciados da rede protegida (Established) e restringir o tráfego de pacotes não numerados. Terceira geração de firewall. Em 1991, surgiu a terceira geração de firewall e estava pronta para ser comercializada como produto. As novas restrições se devem aos controles de acesso FTP para usuários anônimos, acesso HTTP a portais de entretenimento e acesso a protocolos desconhecidos. A quarta geração de firewall. A grande mudança na quarta geração, desenvolvida nos inícios dos anos 2000, foi focar não apenas em redes de computadores empresariais, mas também em computadores domésticos, proxy. Estes dispositivos eram conhecidos como Bastion Host, computador que é exposto totalmente a um ataque, sendo colocado do lado da DMZ, Demilitarized Zone, desprotegido por um firewall ou por filtros de roteadores. Firewalls ou roteadores que provêm de acesso e controle ao perímetro da rede são considerados Bastion Host. Quais os principais tipos de firewall existentes no mercado? Há 3 tipos básicos de firewall disponíveis de maneira comercial, sendo eles filtragem de pacotes, firewall de aplicação e inspeção de estados. Para que servem? Na prática, os firewalls são aplicativos ou equipamentos que ficam entre um link de comunicação e um computador ou dispositivo. Sua função é checar e filtrar todo o fluxo de dados. Além disso, a função do firewall é importante porque não apenas protege a integridade dos dados na rede, mas também protege a sua confidencialidade. A segurança cibernética não é para todos os negócios. Hoje é obrigatório para todos os negócios. Dos menores aos mais complexos. Por esse motivo, é fundamental selecionar e manter equipamentos de manutenção atualizados e programas de firewall para proteger dados e equipamentos. Antivírus, o que são? O software antivírus é um programa que previne e captura vírus de computador. Mas primeiro, o que é um vírus de computador? Um vírus de computador, ou vírus para abreviar, é um software, programa, que tem a seguinte finalidade: danificar o sistema operacional de um computador, obter senhas de acesso a e-mails e contas bancárias e roubar informações confidenciais. Nomeado para comparação com o vírus biológico, os vírus biológicos entram no corpo humano, infectam o corpo humano e depois se espalham. Os computadores possuem o mesmo mecanismo. Ele vai se instalar, atacar o sistema e depois se espalhar. Pode ser por CD, DVD, pendrive, mas a forma mais comum é via anexo de e-mail. Como surgiu o software antivírus? Em 1983, Fred Cohen desenvolveu um vírus experimental para introduzir em seminários de segurança de computadores e atribuiu o termo vírus a esse tipo de software. Hoje ele é conhecido como o pai do vírus de computador.
Em 1989 foi criado um vírus que criptografa, protege por senha, os dados do seu computador e os devolve somente após o pagamento. Então, em 1990, a Norton lançou seu software antivírus, que protege os computadores contra vírus polimórficos. São vírus que mudam sempre que infectam um novo computador. Como funciona um antivírus? Esse programa segue alguns comandos para detectar malware. A primeira é a atualização. Todos os dias novos vírus são encontrados. Quando são descobertos, a empresa responsável pelo software decodifica e envia como atualização pela internet. Então, se o antivírus detectar um código parecido em seu computador, ele move direto para a quarentena. É um termo usado para indicar que esse arquivo é executado livremente, mas está sob vigilância. O segundo passo é analisar todos os programas em execução. Para ver todos os programas que estão em execução do seu computador, é só ir no gerenciador de tarefas e clicar na guia processos, que você vai verificar. Logo em seguida, ele realiza uma busca algorítmica. Caso encontre algum código que já esteja em seu banco de dados, ele coloca o programa em quarentena. E o check, que é o check, o antivírus verifica esporadicamente todos os arquivos, compara os códigos dos programas com os que estão armazenados no banco de dados. Se encontrar algum dado suspeito, ele coloca em quarentena. Enfim, eu vou indicar alguns dos 10 melhores antivírus que a gente possui no mercado hoje em dia. Os principais que são free é o Avast e o Panda. Tem também o Avira, o Byte Defender, o F-Security, o K7 Total, o Tencent, o McAfee, o Trend Micro, o Vipre, entre outros.